Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, resgatando a memória do Espírito Santo, sempre fazendo uma pesquisa que eu baseio muito na Biblioteca Nacional, né, no Arquivo Nacional. Então a gente vem trazendo essas pesquisas incríveis e essa de hoje, gente, é sobre essa nova rota do descobrimento do Brasil, uma iniciativa incrível e sensacional do nosso fotógrafo. Olha só, gente, Francisco Quintas Júnior foi um fotógrafo muito importante aqui no Espírito Santo, nos anos 30, 40, 50, nos anos 70. E ele que também era um homem do mar, né, amava o mar, também um construtor de barcos, né, assim como seu pai, sua família, que viveu sempre perto do mar, né? Ele resolveu fazer um barco, né? Então a revista O Cruzeiro, de 1973, do dia 17 de outubro, publicou essa matéria, dizendo: o fotógrafo capixaba Francisco Quintas Júnior e a construção do barco Tubarão 2, de 80 mil cruzeiros, montado na Ponte da Passagem, no estaleiro da Ponte da Passagem, para a rota do descobrimento do Brasil. Vamos ligar o ar-condicionado, gente. Tá quente pra caramba, hein? Esse verão tá demais. Aí a gente segue aqui vendo o Quintas, né? Famoso, tem muitas fotografias aqui do Espírito Santo, especialmente de Vitória, né, da Grande Vitória, que são assinadas por ele. E aí o interior do barco, né? Deixa eu colocar uma foto aqui do barco, aqui tem toda a matéria. E eu fiz também a transcrição com bastante cuidado, né, para não errar nada. É claro que essa revista é uma revista tão incrível, assim como é a revista Manchete, né? Então, continua falando aqui, gente. Sem medo de enfrentar os perigos do mar ou ataques de tribos nativas da América Central, exagero, 1973, gente. Francisco Quintas Júnior, fotógrafo mais velho de Vitória em atividade, ele quis dizer que em 73 ele era o fotógrafo com mais longevidade na atividade de fotógrafo, né? Ele vai fazer 473 anos depois, num barco que construiu sozinho, o mesmo percurso feito por Pedro Álvares Cabral, alterando a rota apenas para uma rápida passagem por Nova York. Aí aqui, gente, olha, tem aqui o mapa dessa expedição. Deixa eu aumentar aqui. Olha lá que doideira. Então ele ia sair de Vitória, né, ia parar na Bahia, né, ia parando, Pernambuco, Recife e tal, né, e depois iria fazer esse trajeto louco aqui, né, parando em Nova York e indo até Portugal e voltando. Há 3 anos trabalhando inicialmente aos sábados e domingos, mas depois em ritmo diário, aproveitando uma folga em seu estúdio fotográfico, Quintas Júnior concluiu seu trabalho e só espera a chegada de um aparelho para medir a profundidade que ele encomendou da Alemanha, para lançar o tal Tubarão 2 nas águas do Atlântico. A princípio, julgado louco pelos amigos, né, pelos colegas e pela população de Vitória, né, ele não ia desistir dessa iniciativa obstinada, criativa, né, e ele não tentou o impossível para conseguir o maior sonho de sua vida, navegar num barco construído sozinho, por conta própria. Ele ia fazer essa navegação. A construção ele já gastou 80 mil cruzeiros, mas Quintas Júnior sabe que as despesas aumentarão com alimentação, tripulação, né? E se quebrar um mastro, rasgar uma vela durante a viagem. O gosto pela navegação e o desejo de fazer a propaganda do Brasil no exterior o animaram a terminar a obra porque, segundo ele próprio admite, nunca se meteu em negócio que ele não pudesse chegar ao fim. Ele ia fazer isso aqui de qualquer jeito. Deixa eu ver aqui uma foto do barco. O barco é bem bonito, gente, olha lá. Olha a proa. O barco, chamado Tubarão 2, foi construído num pequeno estaleiro localizado no quintal da residência de um irmão dele, na Ponte da Passagem, em Vitória. O barco tem 12 metros de comprimento, 4 metros de largura, 1,60 m de calado e 3,5 metros, né, de pontal. Desloca 18 toneladas, levando 5 tripulantes. Possui 2 mastros e um motor de 30 HP
30 HP, que só será utilizado em manobras nos portos. Então ele ia fazer essa navegação à vela, tá, gente? O material usado na construção é de primeira qualidade, destacando-se a peroba, empregada na construção do casco, e o cedro e o louro, no interior das cabines, né? Então você vê que era um barco com madeira de lei mesmo, né? Suas partes foram divididas em 2 setores, para permitir que, se uma for invadida pelas águas, a outra ficaria inteiramente vedada. Então ele dividiu o barco, né, em 2 setores. Se o casco furasse na popa, a proa não encheria e vice-versa. Em seu interior, 5 beliches, cozinha completa, depósito de mantimentos, banheiro, 2 depósitos de água potável para 600 litros. O barco não tem quilha arredondada, como é comum em tais casos, e sim uma quilha pontiaguda para permitir melhor a velejação, né? Apesar de gostar do mar desde pequeno, Quintas Júnior, quando começou a construir o barco Tubarão 2, dividiu seu tempo entre o estúdio fotográfico, o estaleiro e a sede da Capitania dos Portos para tirar todos os alvarás necessários para fazer a viagem, né? Então ele entrou num curso intensivo de navegação. Só a vontade de viajar não era suficiente para a aventura. Seria necessário uma carta de navegação e agora faltava pouco para ele dar início a essa viagem. Incentivo e herança. Segue a matéria aqui da revista Cruzeiro, de 1973, sobre o fotógrafo e inventor Quintas Júnior, fotógrafo capixaba. O Francisco, ele é um homem simples que dedicou sua vida à arte de fotografar. Tem na sua esposa, dona Odila Gonçalves Quintas, com quem é casado há 32 anos, e nos filhos Ailton, Milton, Reginaldo e Quintas Neto, seus maiores incentivadores. Vamos ver se a gente consegue entrar em contato com esses homens, né? Os filhos dele, né? Que legal, gente. São todos homens? Ailton, Milton, Reginaldo e Quintas Neto. 4 homens, né? Vamos tentar entrar em contato com eles. Aqui um cafezinho. Valeu, pessoal. Vamos continuar. Aos repórteres da revista O Cruzeiro, declarou que o gosto pelo mar herdou do pai dele, um comerciante português, empolgado por aventuras marítimas. Que, aliás, eu também adoro, né? Navios fantasmas e afundamentos e tudo, né? Aqui no Memória Capixaba, eu ainda vou fazer vários vídeos sobre acidentes marítimos aqui na costa do Espírito Santo, né? Que já tem pelo menos umas 50 pesquisas feitas que estão todas catalogadas no Memória Capixaba no Facebook, tá? Aí a gente segue aqui com o Quintas. Meu espírito de desbravador dos mares, característico dos portugueses, motivou-me a construir o barco Tubarão 2. A tendência trago no sangue de navegar, né? Acrescida ainda do fato de ter passado parte da minha infância na cidade de Algarves, em Portugal, debruçado à beira-mar. Ali eu vivia brincando entre os barcos pesqueiros, observando a vida e o trabalho dos pescadores. Outro fato também o levou a começar e terminar a obra. Despertar no povo brasileiro a necessidade de utilizar a imensa orla marítima que possui e que continua praticamente abandonada. Eu diria que 50 anos atrás, 60 anos atrás, a costa brasileira ainda tinha muito pouca gente, né? Apesar da maioria da população estar na costa, mas não era como é hoje, né? Aí tá ali, a matéria continua com o título de Naufrágio. Embora afirme que a navegação é apenas um passatempo, Quintas Júnior não esconde seu desejo de abandonar a fotografia e se dedicar ao mar. Como fotógrafo, se sente plenamente realizado e, ao atingir 53 anos de idade, então ele tinha 53 anos, gente, em 1973, ele nasceu em 1920, né? Ele achou que é hora de parar de fotografar, né, e se dedicar à navegação, que era o sonho da vida dele. Mostrando aos repórteres todos os detalhes da construção do barco que o levará pelas águas do Atlântico, Quintas Júnior não se intimida, tão pouco se amedronta pelo fato de já ter naufragado uma vez na costa da Bahia com um barco chamado Tubarão 1. E ele conta o episódio. Em 1968, resolvi com meu filho mais velho, na época, com 17 anos, Francisco Quintas Neto, e mais 3 amigos fazer uma viagem pela costa baiana até Abrolhos. Os amigos desistiram porque no dia da partida desabou um temporal em Vitória. Aí ele segue contando. O vento sul soprava forte, mas o Tubarão 1 zarpou ao meio-dia de Vitória em direção a Abrolhos, né?
Às 22 horas, o temporal continuava em meio à escuridão e a um intenso frio. Foi quando começou a entrar água no barco. Meu filho ficou no beliche para não ser jogado fora da embarcação, e daí a poucos minutos o vento soprou mais forte, tão forte, arrebentando os cabos de aço que sustentavam o mastro da base. Uma onda mais forte quebrou o barco e começou a submergir. Era o começo do naufrágio. Aí segue a matéria. Terra à vista. Utilizando um pedaço de cabo de aço, amarrei minha cintura com a do meu filho e ficamos boiando. Com outro cabo, consegui juntar alguns pedaços de madeira, fazendo uma pequena jangada. Na manhã do dia seguinte, comecei a avistar a terra, à medida em que os salva-vidas, jogado pelas ondas, viriam, né, em nossa direção e nós em direção à praia. Já era noite quando pisamos em terra firme. Desorientado e quase vencido pelo cansaço, cavei um buraco na areia para meu filho dormir, mas com medo que uma onda mais forte o atingisse, fiquei de vigília até o alvorecer, quando fomos recolhidos por um pescador da Vila de Regência, lá onde desemboca o Rio Doce, né? No município de Linhares. Lá dormimos até recuperar as energias gastas na luta contra a fúria do mar. Aí segue o Quintas. Nessa foto aqui, gente, você vê que ele está dentro do Tubarão 2, com 53 anos de idade, em 1973. A história é incrível, né? Aí vamos seguir aqui. Aqui é o interior, ó. Ali tem um beliche, né? Tá vendo? O interior tem a pia. É um barco simples, tá? Para 5 tripulantes somente, mais nada. E essa seria a travessia. Outro invento. Aí falando do Quintas, né? Que ele era um inventor também, né? Curioso, estudioso, inventor. Nos longos anos dedicados à fotografia, revelou uma outra faceta, mostrando não ser apenas um construtor naval. Na proa do Tubarão 2, que para singrar os mares só falta colocar as velas, ele conta para os repórteres da revista Cruzeiro como fabricou um aparelho para medir ligações telefônicas ao tempo em que era funcionário da Companhia Telefônica do Espírito Santo. Olha, aí ele diz aqui, abre aspas, eu era encarregado de medir o número de ligações telefônicas nos 8 terminais instalados no estado. Achava, entretanto, ultrapassado e cheio de falhas o aparelho que tinha fabricação suíça. Fabriquei outro aparelho, 8 aliás, um para cada posto telefônico na época, né? Reduzindo seu custo e ao mesmo tempo facilitando seu uso, que se tornou mais simples e mais prático. Aí ele está falando aqui, deixa eu ver o que. Tempo de viagem. A matéria continua falando aqui. Antes de realizar a grande façanha de fazer essa volta, né, como fez o Pedro Álvares Cabral, mas com uma paradinha em Nova York, Quintas Júnior vai fazer uma viagem até a Bahia para experimentar a tripulação, o barco, né, o Tubarão 2 e a tripulação. Gastarei de 5 a 7 dias, tempo suficiente para testar a capacidade de cada um. Até agora já conto com 2 voluntários, Manuel Nalim, que fala o inglês, e o Érico, um fotógrafo e professor descendente de alemães que reside no Rio de Janeiro. O tempo da viagem definitiva será de 1 ano e meio, ida e volta. Mas o tempo que gastarei de um porto a outro não sei, porque quando se viaja à vela depende do vento. O dia da partida também não sei, acredito que em princípios de 1974. Antes estou tentando conseguir um patrocínio para a viagem, pois sei que as despesas serão muitas e imprevisíveis. Mas a viagem será feita de qualquer jeito para aqueles que duvidam de mim. Eu convido todos a participarem da aventura também comigo. Então essa é a matéria incrível, né, gente, aqui desse nosso fotógrafo, inventor capixaba. Então você vê, ele ia sair de Vitória, tá vendo? Parando em Salvador, no Recife, parando também aqui, né, no Ceará, né? Aí o que ele ia fazer, gente? Ele ia passar aqui pelas Guianas, né? Olha só. Atravessar aqui pela República Dominicana, pelo Haiti, Cuba, né? Bahamas, Flórida, claro, né? Ia dar uma paradinha em Nova York aqui, tá vendo? E depois atravessaria bem aqui onde o Titanic afundou, no Mar do Norte. Corajoso, hein? E ia chegar até, tá vendo? Até a Península Ibérica,
Não, ele ia subir. Não, pelo jeito aqui, ele ia passar na Inglaterra, tá vendo aqui, gente? Inglaterra, França, ia descer para Espanha, Portugal, né? Aí ia passar ali pelo Estreito de Gibraltar, Marrocos, descendo a costa da África, né? Olha só, e ia chegar novamente, né, aqui no Ceará, descendo novamente, né? Até chegar à Vitória de novo. Então foi realmente uma empreitada incrível. Agora a gente tem que saber se ele realmente realizou, né, essa viagem. Eu fiz essa pesquisa, deixa eu ver quando é que foi. Foi em 19 de janeiro de 2017 que a gente fez essa pesquisa sobre essa incrível viagem, esse incrível sonho do nosso fotógrafo, famoso fotógrafo capixaba Francisco Quintas Júnior e o seu barco Tubarão 2. Ele já havia gastado 80 mil cruzeiros em 1973, a viagem estava prevista para o início do ano de 1974, ele com 54 anos de idade iria fazer a viagem com mais 4 tripulantes, já tinha 2 tripulantes, né? E ele ia refazer a rota do Pedro Álvares Cabral, porque ele é de descendência portuguesa, queria homenagear o Pedro Álvares Cabral e também o seu pai, os pescadores e navegadores portugueses, né? E com uma pequena parada em Nova York nos anos 70. Só falta a gente ver se ele realmente conseguiu realizar esse sonho. Então é isso aí, gente. Esse é o Memória Capixaba com mais uma incrível história desses capixabas maravilhosos, seus sonhos, né? Que a gente traz aqui no Memória Capixaba para vocês. Porque é incrível mesmo, né? A gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas que fazem a história do Espírito Santo, a história do Brasil. E está aqui um outro álbum dentro do nosso repositório no Facebook falando sobre o Quintas, falando sobre a sua trajetória como fotógrafo capixaba, né? Ele tinha um estúdio, gente, instalado na Avenida Jerônimo Monteiro, número 57, em 1973. Ele nasceu em 1916, segundo aqui. É filho de pescador português. Ele saiu de lá em 1923 e veio para Vitória. O Quintas Júnior tinha 7 anos de idade. Voltaram para Portugal, depois voltaram para Vitória somente em 1931, quando ele tinha 14 anos de idade, né? Ele... Incrível, porque aqui na revista O Cruzeiro está dizendo que o Francisco ele tinha 53 anos em 1973, então 1920. Já aqui, na biografia dele, está dizendo que ele nasceu em 1916. Nasceu em Vitória, em 1916. Então, aí tem um problema que a gente vai ter que resolver depois, de repente entrando em contato com a família mesmo, né? Ele fazia fotos incríveis, gente, ó. Tá vendo? Isso é foto dele, ó. E aí é o comercial do seu estúdio, né? Estúdio fotográfico. E a imprensa tratava esses fotógrafos na época como artistas, tá? Que é o que deve ser realmente, né? O fotógrafo é realmente um artista, né? Não digo você pegar a câmera e sair fotografando de qualquer jeito, mas o cara que faz fotografias incríveis assim realmente são artistas mesmo, né? Então tá falando aqui que em 1937 ele vem de instalar o seu gabinete de trabalho fotográfico o jovem capixaba Francisco Quintas Júnior, possuidor de esmerado gosto artístico e excelente técnica na arte fotográfica, né? Como uma demonstração clara de suas possibilidades, o jovem conterrâneo fez um retrato de um de nossos redatores, todo confeccionado à mão, e que, na apreciação de detalhes, se constata desde logo o esmero da obra, merecendo por isso mesmo os nossos francos elogios. Será o mesmo retrato, né, exposto em vitrine de uma de nossas casas comerciais. Ao jovem capixaba, que cedo revelou suas qualidades de artista, apresentamos felicitações e fazemos votos de feliz êxito na sua carreira. Isso é um cartão que ele deve ter recebido, porque ele deve ter mandado essa fotografia de um dos redatores do Jornal Capixaba como um presente, né? E o jornal fez essa homenagem a ele, né? Como fotógrafo profissional, atuou ainda
na Teleste, né, que era a central telefônica aqui do Espírito Santo, entre 1970 e 1985, fotografou operações cirúrgicas, fez serviços para o cartório de protestos e títulos, onde utilizava a câmera fotográfica como meio de comprovar a autenticidade de documentos. Como membro do Fotoclube do Espírito Santo, participou de vários salões nacionais e internacionais na França, na Inglaterra, Portugal, nos Estados Unidos, possuindo uma obra vasta e de temática variada que incluía paisagens, figuras humanas e outros, né? Então, gente, esse é um dos nossos maiores fotógrafos, também um inventor. Aqui uma foto dele mais jovem, né? Esse é o nosso Francisco Quintas Júnior, fotógrafo capixaba, e essas suas fotografias incríveis tiradas em Vitória, durante os anos em que ele trabalhou como fotógrafo aqui na região da Grande Vitória e também no Espírito Santo. E, claro, a sua extraordinária viagem na Rota do Descobrimento do Brasil, que ele realizaria no início de 1974. Então essa é mais uma homenagem que a gente faz aqui no Memória Capixaba para essas figuras incríveis, homens e mulheres capixabas, porque a história de um local é feita, escrita pelos personagens desse local, né, gente? A história não se faz por si só, a história é escrita, né, por nós, que somos, né, as pessoas, agentes atuantes da história, protagonistas da história. Então é isso aí, pessoal, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá. Por favor, deixa um like, se inscreve no canal. Se tiver alguma coisa que não tiver legal, deixa um dislike, não tem problema. Aí você, por favor, escreva lá o que a gente pode melhorar, que tipo de pesquisa você gostaria que nós trouxéssemos aqui para o canal. Esse é um canal de pesquisa de história do Espírito Santo, feito por um cidadão comum, eu. Né? Então é isso aí. Se você quiser ajudar também, por favor, nós temos um link do Apoia-se. O Apoia-se tem lá Memória Capixaba e você tem como apoiar o canal. Falou, gente? Muito obrigado e vamos em frente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.